Bem-vindos à quarta aula do curso de Processamento de Materiais Cerâmicos, a terceira sobre sinterização. Nesta aula, nós vamos abordar densificação e crescimento de grão. Em se tratando de crescimento de grão, a pergunta que precisa ser feita é como medimos o tamanho dos grãos. Como a figura ilustra, nós temos que colocar um círculo circunscrito ao grão. E nós podemos então expressar quantitativamente o tamanho do grão através do diâmetro ou do raio desse círculo. E nós podemos dizer então que o que define o tamanho de um grão é a localização do seu contorno. Portanto, para que haja crescimento de grão, é preciso que os contornos se movimentem. E a pergunta que nós vamos tentar responder nesta aula é: por que os contornos se movimentam? Para isso, nós vamos recorrer aos líquidos. Em um sistema como esse daqui, em que nós temos uma gota de um líquido depositado sobre um sólido com um gás envolvendo, nós temos três interfaces: a interface sólido-líquido, a interface sólido-gás e a interface líquido-gás colocada aqui. Cada uma dessas interfaces tem uma energia superficial e uma tensão superficial. Essa tensão superficial é representada pelos vetores que estão colocados aqui em cada uma dessas interfaces, e essa configuração, essa posição que está colocada aqui da gota é a posição de equilíbrio, ou seja, é a posição de mais baixa energia. Essa é a configuração que a gota para, porque essa é a configuração de mais baixa energia do sistema. E ela é caracterizada quantitativamente pelo ângulo de molhamento que está colocado do lado de cá. Então esse ângulo de molhamento é fruto do equilíbrio entre esses sistemas, esses três vetores que estão colocados aqui. Para completar a formação, o entendimento de vocês da tensão superficial, eu recomendo que vocês vejam o vídeo que está sendo disponibilizado no Google Drive, é um vídeo do YouTube sobre esse tema. E com isso vocês vão entender um pouquinho melhor o papel da tensão superficial sobre a sinterização. Transferindo agora o que nós vimos nessa ilustração para este sistema, onde nós temos uma pipeta com um líquido colocado aqui e gás aqui em cima, nós começamos a perceber que tem um menisco colocado aqui. Por que esse menisco se forma? Para tentar responder isso, primeiro é importante perceber que este ponto é equivalente a este ponto triplo que está colocado aqui. Nós podemos transferir o que nós vimos aqui para cá. Existe um ângulo de molhamento aqui e o líquido da interface aqui, sólido, líquido, vapor, vai sair dessa posição atendendo a este ângulo. E o mesmo vai acontecer do lado de cá. Só que para garantir a continuidade da interface é que ele vai ter que virar e fazer essa curvatura do lado de cá. O menisco nasce por causa da necessidade de a interface aqui líquido-gás atender ao ângulo de molhamento e à continuidade da interface. Como nós podemos transferir isso para os sólidos? Então, se nós tivermos um sólido como representado aqui e nós dermos calor, esse calor vai propiciar a difusão dos átomos que estão colocados aqui através do enfraquecimento das forças de ligação e do aumento do número de defeitos na estrutura. Se os átomos estão mais livres para poder se mexer, qual é a configuração? Qual é o novo formato que eles vão buscar? É a mesma coisa que o líquido, só que no líquido não existem ligações primárias entre as moléculas do líquido. E no caso do sólido existem ligações primárias que têm que ser enfraquecidas para que haja difusão. Entretanto, se os átomos puderem se difundir, eles vão buscar uma configuração parecida com essa daqui, ou seja, o sólido não fundiu para chegar aqui. Os átomos se difundiram e mudaram a localização relativa em relação aos outros átomos e assumiram esse novo formato, porque esse novo formato é o formato de mais baixa energia, assim como aconteceu com a gota de água. Só que no caso dos sólidos, este ângulo, que é o ângulo então, que representa a configuração de mais baixa energia, é chamada de ângulo diedro. Se nós tivermos condições de buscar o equilíbrio, é importante perceber que nós sempre vamos produzir, através da difusão, alterações do formato que vão buscar o ângulo diedro.
Voltando a um slide apresentado na aula anterior, nós vimos que existe uma diferença de concentração de vacâncias entre os dois lados de uma interface curva, que vai fazer com que haja uma tendência a que os íons e as vacâncias se difundam através de um contorno de grão, como representado aqui. E a tendência natural desse contorno de grão é se movimentar nesta direção, como nós vimos na aula anterior. O conceito geral é que toda interface curva tende a se mover na direção do seu centro de curvatura. É muito comum se falar que existe uma diferença de pressão entre os dois lados de uma interface curva, de tal forma que ela tende a se mover na direção do seu centro de curvatura. Então, se nós transferirmos esses conhecimentos vistos até agora para uma configuração como a representada aqui, em que nós temos um poro circundado por 3 grãos, nós vamos começar a entender como o processo de densificação vai acontecer. Então, nós temos aqui 3 interfaces da mesma forma que a gente viu nos exemplos anteriores. Uma interface é do contorno de grão que está colocada aqui, e as outras duas são da interface sólido-vapor, que seria o poro e o grão que está colocado aqui, o poro e o grão colocado do lado de cá. O equilíbrio entre esses 3 vetores que representam então a tensão superficial dessas interfaces vai dar o chamado ângulo diedro, que vai estar colocado do lado de cá. E da mesma forma que nós vimos a formação do menisco naquela pipeta que foi apresentado no slide anterior, esta interface vai tentar atender ao mesmo requisito que o líquido na superfície ali da pipeta que formou o menisco. Esta interface tem que sair atendendo a este ângulo do lado de cá e atendendo a este ângulo do lado de cá. Então, esta curvatura que vai nascer aqui tem a mesma explicação, a mesma origem que o menisco que se formou na interface líquido-vapor na questão da pipeta. Só que, ao se formar esta curvatura, como nós vimos, toda a interface curva tende a se mover na direção do centro de curvatura. Isso faz com que a tendência desse poro seja a diminuir. Então, nós vamos ter a densificação acontecendo por causa da curvatura dessa interface que está colocada do lado de cá. O que está acontecendo aqui é a substituição da área da interface sólido-vapor pela área da interface contorno de grão, porque conforme o grão vai diminuindo, a área desta interface vai diminuindo e o contorno de grão vem para dentro da onde era o poro antes. Então, a área da interface contorno de grão está aumentando. Esta diminuição e este aumento do lado de cá, entretanto, não são equivalentes. Por quê? Como nós vimos na aula anterior, a energia por unidade de área da interface sólido-vapor é a mais alta que nós temos no sistema. Então, ao trocarmos a área da interface sólido-vapor pela área da interface contorno de grão, nós estamos reduzindo a energia do sistema, por isso que essa é uma modificação termodinamicamente favorável. Vamos expandir esse conceito sobre densificação para configurações diferentes. Como nós podemos ver, esta configuração é a que foi usada no slide anterior. Entretanto, aqui a interface sólido-vapor é plana, ou seja, este poro é estável e do outro lado, aqui houve uma inversão da curvatura. As curvaturas aqui que eram côncavas passaram a ser convexas do lado de cá. A tendência desse poro é diminuir de tamanho, a tendência desse poro é aumentar de tamanho, ou seja, aqui vai haver a densificação, aqui não vai acontecer nada e aqui vai haver uma diminuição da densidade, que normalmente não é desejada. O ângulo diedro nos 3 casos é o mesmo. O que aconteceu aqui é uma mudança do número de vizinhos. Então, respondendo à pergunta do que depende a curvatura da interface sólido-vapor, ela depende do ângulo diedro e do número de vizinhos, que é o número de coordenação do poro no caso. O ângulo diedro é uma constante termodinâmica, então não dá para mexer com ela. O que nós podemos alterar é o número de vizinhos. Um estudo feito a respeito desses sistemas acabou levando a este gráfico que mostra uma série de indicações importantes no que diz respeito ao compacto verde, principalmente. Nós temos no eixo do lado de cá o ângulo diedro e do lado de cá o número de grãos ao redor de um determinado poro. E o que nós temos nesta linha é a configuração mostrada aqui.
sob essa linha estão as configurações que não vão levar ao movimento do contorno, ou seja, o poro é estável. Abaixo dela, a tendência dos poros é crescer, como representada aqui, e acima dela, a tendência dos poros é diminuir, como representada do lado de cá. Se o nosso objetivo é a densificação, como geralmente é, nós temos que assegurar que o nosso compacto verde sempre vai cair nesta área que está colocada aqui, para que os poros diminuam, para que o volume de poros diminua. É importante perceber então aqui o exemplo da alumina, o ângulo diedral da alumina, o ângulo diedro é em torno de 120 e em se considerando um espaço e não bidimensional como está colocado aqui, nós temos que trabalhar com um número de coordenação abaixo de 12 no caso da alumina. Então a tendência é sempre tentar abaixar isso daqui. Para um dado ângulo diedro, quanto menor o número de coordenação dos poros, maior a probabilidade de que ele seja eliminado durante a sinterização. Quanto mais denso o compacto verde, menor o número de coordenação dos poros. Isso é muito importante porque ele começa a definir quais são as características desejadas no compacto verde. Quando nós aumentamos a densidade do compacto verde, nós diminuímos o volume dos poros. Nesse sentido, é importante lembrar que, da mesma forma que as vacâncias não existem, os poros não existem. O que existe é um arranjo das partículas que vai deixar um espaço vazio entre elas. O poro no compacto verde é o equivalente à vacância no reticulado cristalino. Se você mudar o arranjo das partículas, você muda o diâmetro dos poros. Portanto, quem vai definir isso é a distribuição de tamanho das partículas do pó com o qual a gente está trabalhando e o processo de conformação e as condições de conformação, porque o processo de conformação vai pegar as partículas do pó e arranjar para formar o compacto verde. Se nós conseguirmos fazer um compacto verde denso, nós vamos ter então um número de vizinho mais baixo e com isso nós conseguimos fazer esta configuração que está colocada aqui. O mesmo conceito pode ser aplicado para o crescimento de grão. Se nós trocarmos agora o poro por um grão que está colocado aqui, e nós trocarmos então as interfaces, aqui nós temos um contorno de grão e contorno de grão, só que os grãos que estão circundando esse grão que está aqui no meio são maiores do que ele, consideravelmente maiores. A curvatura que vai se formar aqui também vai ser parecida com o que a gente tinha quando tinha um poro do lado de cá, e por isso que a tendência natural dos grãos menores é desaparecer. Os grãos maiores comem os grãos menores e por isso que o tamanho médio dos grãos aumenta, porque os grãos grandes crescem, os grãos pequenos vão desaparecendo. Isso fica mais claro nessa ilustração colocada aqui, em que nós percebemos vários grãos com um número de vizinhos bastante diferentes. E o crescimento de grão vai se dar, dá para perceber aqui, por exemplo, olha a curvatura aqui, este grão que tem 10 lados, ele vai crescer para cima desse daqui, vai crescer para cima desse, crescer para cima de todos os que estão ao lado dele. Já esses grãos que são pequenos do lado de cá, como este grão aqui, tá? A tendência é os grãos que estão ao redor dele vão engolir ele. É assim que o crescimento de grão e a densificação acontecem, pelo movimento do contorno de grão e do contorno então da interface sólido-vapor, no caso dos poros, e isso tudo requer que haja uma curvatura. O que está atrás de toda essa movimentação é justamente a diferença de pressão, a diferença de potencial químico entre os dois lados de uma interface curva. Sobre o efeito da curvatura das interfaces, nós vimos também a equação Young-Laplace, e ela mostra a diferença de pressão entre os dois lados de uma interface curva em função da tensão superficial e do raio de curvatura. E o que se pode concluir dessa equação é que, quanto menor o raio de curvatura, maior a diferença de pressão entre os dois lados de uma interface curva, no caso, poros e grãos. E essa diferença de pressão é a força motriz para que a interface se mova. E a velocidade da interface é a velocidade das mudanças, da evolução da microestrutura durante a sinterização. Voltando aos objetivos que foram colocados na primeira aula sobre sinterização, vamos tentar ver o como e o que controlar para assegurar que a microestrutura do produto final e, consequentemente, as propriedades do mesmo seja a desejada.
Para um sistema monofásico policristalino, as variáveis que podem ser medidas e controladas, e aqui esses medidas é particularmente importante, porque se você não consegue medir, é muito difícil atuar sobre essa variável e efetivamente saber quais foram os efeitos da sua atuação. Então, no que diz respeito ao pó, essas variáveis são o diâmetro médio das partículas, a distribuição de tamanho das partículas e o estado de aglomeração, que nós vamos ver em uma aula futura. No que diz respeito ao compacto verde, muito embora nós tenhamos falado sobre microestrutura verde, essa expressão é bastante vaga e a forma de caracterizar a microestrutura verde mais usual é através da densidade aparente e da uniformidade. Uniformidade aqui é no sentido de distribuição das partículas no volume do compacto verde. E nas condições de queima. O primeiro é a curva de queima, é a variação da temperatura ao longo do tempo. Ela é normalmente constituída de três etapas: o aquecimento, a manutenção na máxima temperatura, que é o chamado patamar, e o resfriamento. O como essas três etapas se dão pode afetar consideravelmente a microestrutura do produto final. A atmosfera normalmente se queima, se sintetiza o material em ar, mas em alguns casos específicos o controle da atmosfera também pode fazer a diferença, e a aplicação de pressão, que em alguns casos também é adotada. O importante é saber como é que essas variáveis vão afetar a evolução da microestrutura. Então eu deixo para vocês responderem essa pergunta com o que foi passado até agora nas aulas de sinterização.